Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os mistérios do edifício Joelma. Poderia um local onde diversos acontecimentos violentos ocorreram em épocas diferentes ser realmente amaldiçoado, provocando assim inúmeros fatos negativos? Em uma sexta-feira, no dia 1º de fevereiro de 1974, um incêndio parou a cidade de São Paulo. Aproximadamente 756 pessoas distribuíam-se pelos 25 andares do edifício Joelma, hoje chamado de Edifício Praça da Bandeira, localizado no número 225 da Avenida 9 de Julho, Praça da Bandeira, no centro de São Paulo. Por volta das 8h50 da manhã, um funcionário ouviu um ruído de vidros sendo quebrados, proveniente de um dos escritórios do 12º andar. Ele foi até lá verificar e constatou que um dos aparelhos de ar-condicionado estava queimando. Em seguida, foi correndo ao quadro de luz daquele piso para desligar a energia, mas quando voltou, percebeu que o incêndio já seguia pela fiação exposta ao longo da parede. As cortinas se incendiaram rapidamente e o incêndio logo se propagou pelas placas inflamáveis do forro. Então ele conseguiu subir as escadas até o 13º andar para avisar os ocupantes dali. Quando ele tentou retornar ao 12º, porém, encontrou muita fumaça e muito calor. A partir daí, o incêndio, sem controle algum, tomou todo o prédio. Foram feitas várias viagens de elevador enquanto o oxigênio permitiu, e dessa forma muitas pessoas conseguiram se salvar. Uma ascensorista, na tentativa de salvar ainda mais vidas, prosseguiu no elevador, mas como a fumaça havia piorado, ela ficou sem oxigênio e acabou falecendo no 20º andar. Segundo perícias, a causa do incêndio foi um curto-circuito naquele equipamento de ar-condicionado, o que levou a um superaquecimento da fiação elétrica. Isso gerou o primeiro foco de fogo, que acabou se espalhando por todo o edifício. O saldo da tragédia foi de 191 mortos e mais de 300 feridos. Muitas pessoas acreditam que os espíritos das pessoas mortas no incêndio vagam pelo prédio até hoje. Um dos fatos que mais impressiona nisso tudo foi que 13 pessoas tentaram escapar em um dos elevadores, mas acabaram morrendo carbonizadas dentro dele. Devido ao estado dos cadáveres, eles não puderam ser identificados e dessa forma foram enterrados um do lado do outro no cemitério São Pedro, em São Paulo. Os corpos deram origem ao mistério das 13 almas e a elas são atribuídas alguns milagres. Suas sepulturas atraem centenas de curiosos, especialmente às segundas-feiras, que é o Dia das Almas. Ao lado das sepulturas foi criada a Capela das 13 Almas, onde diariamente pessoas vão lá para fazer suas preces de agradecimento e também alguns pedidos. O local ganhou ainda mais fama um pouco tempo depois, quando as pessoas começaram a ouvir choros e gemidos. Assustadas, elas descobriram que isso tudo vinha das sepulturas das 13 almas. Então, sabendo como morreram, queimados, decidiram jogar água sobre os túmulos. Após isso, os barulhos cessaram. As pessoas que foram atendidas pelas 13 almas colocam faixas e placas com mensagens de agradecimento no local. Quem visita esses túmulos no cemitério São Pedro pode verificar que em cada sepultura vai ter um copo com água, isso para acalmar as almas das vítimas. Passados muitos anos da tragédia, o edifício Joelma foi reformado e rebatizado com o nome agora de Edifício Praça da Bandeira. No entanto, pessoas que trabalham no local relatam diversos fatos estranhos e sombrios que acontecem no interior do prédio, como, por exemplo, o avistamento de vultos e até mesmo uma mulher de branco. Um dos casos do dia do incêndio no edifício Joelma é o da professora Volquimar Carvalho dos Santos, de 21 anos. Ela trabalhava no setor de processamento de dados de um banco que ficava no 23º andar do edifício. Ela já trabalhava lá havia 1 ano e meio. Seu irmão Álvaro trabalhava no 10º andar do prédio. Ao ser dado o aviso de incêndio, Volquimar e outras 4 amigas tentaram fugir pelas escadas, mas quase foram atropeladas pelos funcionários que também corriam desesperados. Elas então tentaram fugir pela cobertura, mas acabaram morrendo por asfixia. Álvaro, o irmão de Volquimar,
sobreviveu. Meses depois, Volquemar enviou uma mensagem à mãe psicografada pelo médium Chico Xavier. Na mensagem, ela conta como foram seus últimos momentos de vida. Em 1979, a história de Volquemar se transformou no filme Joelma, 23º Andar. O roteiro foi baseado nas mensagens psicografadas de Chico Xavier apresentadas no livro Somos Seis. Fatos estranhos ocorreram durante as gravações do filme, como, por exemplo, barulhos onde não havia ninguém, refletores caindo, sendo derrubados, quando na verdade estavam bem firmes e presos, e o pior de tudo, ou o mais incrível, a imagem de uma pessoa que não estava nas filmagens aparecendo ao lado dos personagens, indicando nitidamente que poderia ser uma das almas perdidas no incêndio. Poderia o passado estar prejudicando o local? Sabe-se que, durante a época da escravidão, vários escravos considerados indisciplinados eram mandados para aquele lugar para serem torturados até a morte, marcando assim o local com muita raiva, dor, tristeza e sofrimento. Além disso, teve também o famoso crime do Poço, no qual o professor e químico Paulo Ferreira de Camargo assassinou a própria mãe e as duas irmãs e as jogou em um poço que ele havia construído no mês anterior com a desculpa de que era para um trabalho. No início de novembro, Paulo informou aos amigos e familiares que faria uma viagem com a família. Porém, dias depois, ele informou a todos que as mulheres haviam morrido em um acidente nessa mesma viagem. A falta de um funeral e comunicação prévia aos outros integrantes da família sobre a viagem levou a vizinhos e amigos a desconfiarem das declarações de Paulo. Esse fato, através de denúncias, levaram os policiais a começarem uma investigação. No dia 23 de novembro, os policiais foram até a casa de Paulo, revistaram tudo e no final perguntaram sobre o poço. Eles levou até lá porque no início ele não apresentava qualquer irregularidade, mas eles logo pediram para fazer uma escavação. Enquanto o corpo de bombeiros descobria os corpos das mulheres, Paulo pediu para ir ao banheiro. Com livre acesso ao interior da casa, ele pegou sua arma e cometeu suicídio. Algumas especulações sobre o motivo do crime foram levantadas, como por exemplo Paulo ter se apaixonado por uma mulher que não era virgem, o que levou ao desagrado de sua mãe e suas irmãs. Então eles a teria matado para que elas parassem de perturbá-lo. Porém, nada disso foi confirmado e a verdadeira motivação nunca foi descoberta. Um dos bombeiros que participou do resgate morreu de infecção cadavérica, por conta de ter manuseado os cadáveres sem o uso de luvas. Agora vem a reviravolta. O local, na verdade, ao contrário do que se divulga, não é o mesmo local onde foi construído depois o edifício Joelma. Porém, ainda era um lugar bem próximo, situado no mesmo terreno, apenas um bloco à frente. No início dos anos 50, essa casa foi demolida, junto com outras do mesmo bloco, dando origem a um estacionamento. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de deixar seu comentário, de compartilhar se possível e de se inscrever se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo.